A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para orar pela sua vida nesta manhã. Hoje, irmãos, quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, mas antes de orar, eu queria estar lendo a palavra do Senhor com vocês nessa manhã. A palavra do Senhor que eu vou ler essa manhã com vocês, irmãos, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Você que pode e quiser acompanhar, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, eu queria falar hoje com vocês sobre fé. O que é fé, irmãos? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E, irmãos, se tem uma pessoa na Bíblia que pode nos demonstrar como a fé é praticada, é Abraão. Não é à toa, irmãos, que Abraão ele é chamado de pai na fé. Justamente porque Abraão ele teve tanta fé que ele agradou a Deus, né? Abraão ele é chamado de amigo de Deus. Eu queria falar um pouco, irmão, sobre a fé de Abraão. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ele aparece a Abraão e fala com Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, no meio dos seus parentes, e vá para um lugar onde eu ainda irei te mostrar. Note, irmãos, que Deus ele fala com Abraão que ele ainda vai mostrar, ele ainda vai revelar o lugar para Abraão. Ou seja, Abraão ele não sabe para onde ir. Deus ele não fala com Abraão: Abraão, vai para o leste, vai para o norte, vai para o sul. Não, Deus não fala isso com Abraão. Deus não fala: vai para o lugar tal, vai para a terra tal. Não, Deus ele fala com Abraão mais ou menos o seguinte, né? Em outras palavras: Abraão, sai andando por aí igual andarilho. Foi mais ou menos isso que Deus ele falou com Abraão, não é verdade? Ele ainda ia revelar a terra para Abraão. E Abraão, irmãos, ele pegou e obedeceu. Por isso que Abraão, irmãos, ele é chamado de pai na fé. Porque ele fazia as coisas que Deus falava sem questionar, sem retrucar. Deus falava uma coisa com Abraão, Abraão pegava e fazia. Abraão, irmãos, ele não questionava, ele não retrucava a vontade de Deus. Deus mandava e ele simplesmente ia lá e fazia. E sabe, irmãos, o que é interessante? Quando você estuda a história de Abraão, você percebe que Abraão, irmãos, ele já era um homem próspero. Abraão, ele já era um homem rico. Não tinha necessidade dele sair da terra dele. Porque, irmãos, Abraão não era um homem pobre. Abraão não era um homem humilde, não. Humilde na questão financeira, não. Abraão, irmãos, ele era um homem próspero. Abraão, ele era um homem rico. Então não tinha necessidade, não tinha um porquê de Abraão sair da terra dele. Mas mesmo Abraão tendo tudo na terra dele, irmãos, Abraão ele pegou e obedeceu a palavra do Senhor. Ele saiu da terra dele e ficou de cidade em cidade, irmãos, como andarilho. Ou seja, Abraão ele se dispôs de tudo que ele tinha para obedecer a palavra de Deus. E, irmãos, para você fazer esse tipo de coisa, você precisa ter muita fé. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa manhã. Porque, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, como é que você acredita num Deus que você não vê, que você não sente e que você não toca? Como é que você acredita num Deus que você não consegue enxergá-lo, não consegue tocá-lo, não consegue senti-lo? É através da fé, irmãos. É a fé. A fé. O que é a fé? Como eu disse aqui no começo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. É através da fé, irmãos, que nós cremos em Deus. E, irmãos, a palavra do Senhor também vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, não tem como, irmãos, você querer agradar a Deus se você não tiver fé. Para você querer agradar a Deus é necessário você
ter fé, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E, irmãos, é sobre isso que eu queria orar com vocês nessa manhã. Eu queria orar com vocês nessa manhã, irmãos, pedindo para que Deus ele venha te dar mais fé. Para que Deus ele venha fazer com que você venha romper em fé. É igual aquele louvor, né? Rompendo em fé. E é isso, irmãos. A gente tem que romper em fé. Nós somos cristãos. Então nós temos que romper em fé. Mas muitas das vezes a nossa fé, irmãos, ela está debilitada. Tem pessoas aqui, irmãos, que não estão conseguindo mais acreditar em Deus. Que não estão conseguindo mais acreditar nas promessas de Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, que têm uma dificuldade muito grande, muito enorme de acreditar em Deus, de ter fé em Deus. Irmãos, é por isso que eu vou orar por você nessa manhã, pedindo para que Deus ele venha aumentar a sua fé, pedindo para que Deus venha tirar toda dúvida do seu coração. Porque, irmãos, o contrário de fé é a dúvida, na verdade. Porque a fé é você acreditar. Mas quando você não tem fé, você começa a duvidar, na verdade. Então, eu vou orar aqui nessa manhã pedindo para que Deus ele venha tirar toda dúvida do seu coração, irmãos. Pedindo para que Deus venha tirar toda incredulidade do seu coração. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Senhor, meu Deus e eterno Pai. Pai, aqui, nesta manhã de quarta-feira, eu venho apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, deste ouvinte, dessa pessoa que está ouvindo essa oração neste exato momento. E Pai, eu peço primeiramente que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, as nossas fraquezas, ó Pai, as nossas iniquidades. Perdoa, ó Pai, porque todos os dias, ó Pai, nós precisamos do Seu perdão. Todos os dias, ó Pai, nós precisamos ser lavados pelo Senhor. Assim como todos os dias nós precisamos tomar banho, ó Pai. Todos os dias também nós precisamos que o Senhor nos lave espiritualmente. Porque todos os dias, ó Pai, nós somos tentados, né, a cair, a falhar, a errar. Nós precisamos todos os dias, ó Pai, nos purificar. Então eu te peço, Senhor, que nessa manhã que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos lavar, ó Pai. Que o Senhor venha perdoar as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E Pai, eu também queria nesta manhã apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, desta pessoa, Pai, que está com falta de fé. Essa pessoa, Pai, ela não consegue acreditar nas promessas do Senhor. Essa pessoa, Pai, que não consegue mais ter fé naquilo que o Senhor falou com ela, Pai. Tem pessoas aqui, ó Pai, que tem promessas lindas, maravilhosas. Tem pessoas aqui, ó Pai, que tem chamados, ó Pai, grandiosos. Mas essa pessoa ela não consegue exercer, Pai, esse chamado, esse projeto que o Senhor deu a ela não consegue exercer, ela não consegue iniciar, porque falta fé, ó Pai, no coração dessa pessoa. A dúvida, ó Pai, ela está a todo tempo, a todo instante, remoendo o coração dessa pessoa. Eu te peço, meu Pai, neste momento, que o Senhor venha tirar toda a incredulidade do coração dessa pessoa. Que o Senhor venha tirar toda dúvida, ó Pai, do coração desse ouvinte. Porque foi como eu disse agora há pouco, ó Pai, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se nós, ó Pai, não tivermos fé, nós não conseguimos agradar ao Senhor. Então, ó Pai, minha oração nessa manhã aqui é para que o Senhor venha dar fé ao nosso irmão. Coloca fé, ó Pai, no coração do nosso ouvinte, para que ele venha acreditar, meu Pai, nas promessas do Senhor. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor fala de várias formas, nós sabemos que o Senhor fala de várias maneiras. O Senhor, ó Pai, fala através da palavra, com certeza, mas o Senhor também fala através de profetas. E tem casos, ó Pai, que o Senhor usa até animais para falar com as pessoas. Foi o caso de Balaão, né? O Senhor usou uma mula para falar com Balaão. Ou seja, o Senhor fala de várias formas. E muitas das vezes o Senhor já tem falado com esse ouvinte, o Senhor já tem falado com meu irmão, com a minha irmã, o que ele precisa fazer, o que ela precisa fazer. Mas muitas das vezes, Pai, ela não faz, porque ela se sente incapaz. Ela se sente, ó Pai, inapta a fazer aquilo que o Senhor já falou com ela. O Senhor mesmo falou com essa pessoa, né? Colocou no coração dessa pessoa um projeto,
colocou no coração dessa pessoa um chamado, mas essa pessoa ela não acredita que ela pode fazer. E realmente, ó Pai, sem o Senhor nós não podemos nada, porque na palavra do Senhor vai nos dizer que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Ou seja, ó Pai, nós só conseguimos fazer as coisas se nós estivermos alicerçados no Senhor. Ó Pai, mas que essa pessoa ela venha entender, Pai, que quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Porque o Senhor não escolhe os capacitados, ó Pai. O Senhor capacita os escolhidos. E por mais que essa pessoa, ó Pai, neste exato momento, nesse presente momento, ela não consegue enxergar, Pai, ela conduzindo o sonho, o projeto que o Senhor colocou nas mãos dela. Mas, ó Pai, a gente sabe que quando o Senhor chama, é o Senhor que nos capacita. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha colocar esse entendimento no coração, na mente do nosso irmão, para que ele venha entender, Pai, que é o Senhor que nos capacita. Pai, eu te peço que o Senhor venha tirar toda incredulidade, toda dúvida, tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar, ó Pai, na vida do nosso irmão. Porque nós sabemos que o inimigo, ó Pai, ele tenta colocar seta na nossa mente. O inimigo, Senhor, ele vê que o Senhor tem um plano lindo, maravilhoso na nossa vida. E ele vai tentar de tudo frustrar os planos do Senhor. E eu te peço, ó Pai, nessa manhã que o Senhor não venha deixar. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha frustrar os planos dessa pessoa, os planos que o Senhor tem para essa pessoa. Pai, eu oro para que o Senhor venha blindar a mente do nosso irmão, da nossa irmã. E para que eles venham, Pai, confiar no Senhor cegamente. Assim como Abraão confiou no Senhor, Pai. Assim como Abraão ele teve fé no Senhor. Que o nosso irmão, que a nossa irmã, eles venham ter fé no Senhor. Essa é a minha oração, Pai, nessa manhã. Que o Senhor venha capacitar os nossos irmãos. Que o Senhor venha, Pai, tirar toda dúvida, em toda incredulidade do coração do meu irmão, da minha irmã. Essa é a minha oração que eu faço, ó Pai, aqui neste momento. Eu entrego a vida de todos nós em Tuas mãos, ó Pai. Entrega a vida dessa pessoa, desse ouvinte. Que o Senhor venha, ó Pai, dar a ela um dia abençoado, um dia magnífico. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Que Deus ele possa fazer você crescer em fé. Que a sua fé venha estar em constante evolução. Que você não venha ficar estacionado ou mesmo retroceder na fé. Porque Deus, irmãos, ele nos chamou para romper em fé. Romper em fé. Então, irmãos, a minha mensagem nessa manhã é que Deus ele venha aumentar a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui, irmãos. Que Deus ele possa te dar um dia abençoado. E nós voltaremos amanhã às 7 da manhã com mais uma oração. Amém, irmãos? Fique com Deus e tenha um ótimo dia.